A jornada da excelência é o caminho do potencial humano. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Eu espero que esse bate-papo possa ser bastante esclarecedor e traga consciência para você. O que esse material vai trazer, a excelência consiste em consciência e responsabilidade. Então, para ter excelência, o que eu quero prometer, o que eu quero mostrar para você é como ter excelência. É como trabalhar a tua consciência para ter responsabilidade. E esse trabalho vai aprofundar a tua compreensão e percepção de si mesmo, do contexto da sua existência. E dessa forma, a sua comunicação será adequada e eficiente. O processo evolutivo trabalha a clareza dos objetivos, para você ter congruência, alinhamento para alcançar objetivos. Equilíbrio e produtividade, para contribuir com um sistema maior. O sentido do que fazemos, quem sou, o que faço, onde quero chegar. Reorganizar a vida, dar sentido às ações e escolher caminhos relevantes para a realização pessoal e profissional. E construção de laços emocionais fortes com a família e a sociedade. E alta performance pessoal e profissional. O que essa proposta quer trazer é que se você estiver bem, se você estiver integral, íntegro, se você estiver se sentindo realizado, satisfeito no seu lugar, você vai ter excelência. E isso vai se manifestar em tudo que você faz. Isso está conectado com a minha história. Eu era um jovem, eu sou um jovem profissional muito dinâmico, muito atuante, mas às vezes muitas crenças, muito aquilo que aconteceu comigo impactava muito fortemente na minha vida. Imagino que isso possa acontecer com você também. Então, era um profissional bem resolvido, era um jovem muito bem formado, casado, mas não estava no meu lugar, não estava me encontrando. Acreditava que tinha muito potencial para desenvolver. Isso me gerava ansiedade, né? Me deixava agitado, cabeça cheia, ficava criando uma série de problemas, né? Por exemplo, gastava o que eu ganhava e não entendia por quê, achava que o problema era minha esposa, tratava a minha ansiedade com alguns vícios, né? E não estava satisfeito com o que eu fazia. Se bem que uma certa insatisfação é bacana, mas eu realmente não me sentia bem com o que eu estava fazendo, com a minha carreira e com os resultados que eu tinha. Então, às vezes, a gente sente que está um pouco dissociado da realidade, né? Perfeito. Então, chegou um momento assim que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão, que eu precisava encontrar o meu espaço, que eu precisava me encontrar, que eu poderia viver melhor. E aí, nesse processo de transformação, eu acabei aprendendo muitas coisas, porque eu precisei buscar ajuda. Eu vi que sozinho eu estava indo para um caminho que não era bacana e eu fui buscar ajuda. E essa ajuda me beneficiou muito. Eu tive uma mudança de vida significativa. Percebi, por exemplo, que o problema era como eu interpretava as coisas. E dessa forma, a forma como eu interpretava acabava interferindo no comportamento. E eu percebi que eu tinha potencial, eu tinha conhecimento, eu tinha boas relações, eu tinha capacidade, eu poderia viver melhor dessa forma. E então eu decidi fazer algumas coisas e a partir dessas decisões fui participando de várias formações no país, especialmente São Paulo, que é onde tem mais formações. E me conectando com gente, vendo metodologias, e uma metodologia específica me chamou muito a atenção. E eu decidi então criar a minha metodologia, o meu jeito de trabalhar isso e levar para as pessoas, porque quando a gente é abençoado, a gente também quer abençoar. E essa metodologia consiste de 7 passos que estão aqui começando aqui com o ambiente.
A gente precisa entender, interpretar assertivamente a nossa história, né? Então aqui o ambiente, né? É, é importante, quando a gente entende por que que a gente se comporta como a gente se comporta, já dá um alívio muito interessante. Então, nesse processo da excelência, nesse processo do autoconhecimento, de você sair do marasmo que você vive e ter uma vida diferente, a primeira coisa é entender que o seu comportamento está relacionado com o que você já viveu e que não tem problema nenhum. É só aceitar, entender, e aí já dá um alívio muito grande. O segundo passo, e aí nesse passo do ambiente, uma coisa que eu costumo refletir com as pessoas é olhar para a própria história com amor, com carinho, interpretar de forma certa, né? Aqui no comportamento, que é o segundo passo, né? O comportamento é importante a gente entender o seguinte, que o nosso ambiente, a nossa vida, a nossa história reflete no nosso comportamento, porque você aprendeu e você continuou repetindo. Então, o que você acredita que é adequado, você acaba repetindo, mas também o que é inadequado. E aí eu fui descobrindo no comportamento que é importante a gente saber conversar, pedir feedback, refletir, estar consciente das nossas reações. Às vezes você é muito reativo. Então, na maioria das vezes na nossa história, nós não temos consciência. Isso acaba fazendo com que a gente seja reativo. E aí, dessa forma, então, eu optei por trabalhar esse nível do comportamento, através do diálogo, através da percepção da empatia, do feedback do outro e da autopercepção também. Então, aliar essas coisas, porque o que muda a vida da gente, o que faz a gente ter resultados é uma mudança de comportamento. Então, quando você está num processo desses de despertar o teu potencial, de encontrar respostas, é fundamental mudar o comportamento, para mudar também os objetivos. O terceiro passo são as capacidades e habilidades. Nós temos muitas capacidades, mas muitas vezes nós não usamos adequadamente ou não reconhecemos essas capacidades em nós. Então, nesse método, eu faço uma avaliação de perfil comportamental. Talvez você já conheça, mas essa avaliação identifica onde eu tenho mais facilidade e onde eu tenho mais dificuldade. Isso é importante para clarear a vida da gente. Por exemplo, eu descobri que eu tenho facilidade com empreendedorismo, né? É onde eu consigo produzir mais, é onde eu consigo me relacionar melhor, a forma como eu trabalho. Então, aqui se trabalha o método, né? O caminho, a organização do processo. E uma coisa interessante nessa metodologia que eu desenvolvi é que uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, se eu trabalhar aqui o meu comportamento, automaticamente eu vou mudar o meu ambiente. Perfeito? Então, quando eu mudo o meu comportamento, isso reflete no meu ambiente. Por exemplo, eu era uma pessoa ansiosa. Quando eu me dou conta do porquê da minha ansiedade, eu começo a tratar diferente as pessoas no meu ambiente. E isso aconteceu porque eu me desenvolvi, porque eu fui buscar ajuda, porque eu entendi o que funcionava e fui aplicando no meu comportamento. O quarto passo desse método excelência é as crenças e sonhos. Aqui é entender um pouco como a nossa mente funciona. Então perceba, o nosso ambiente ele vai criando nossa mentalidade, vai refletindo no comportamento e vai criando uma mentalidade através das experiências comportamentais. Depois, através do conhecimento, nós vamos criando crenças. E essas crenças, acredita você, direcionam o nosso caminho. Aqui, ó, se você quer melhorar a sua vida, se você quer evoluir, reflita sobre o teu pensamento. Nós temos pensamentos positivos e temos pensamentos limitantes. Nós temos confiança, mas também contamos mentiras para nós mesmos. E tudo reflexo da nossa trajetória. Então, o que que a gente aprende no método é
desafiar as crenças que nos bloqueiam e respeitar as crenças que nos levam para frente. E isso é muito interessante. Perfeito? Então, aprender a acalmar, para ter clareza das coisas, né? Para entender como a nossa mente funciona. E o que você acredita define o seu destino. Então, extremamente importante entender as nossas crenças, né? As nossas sombras, nossos medos, nossas inseguranças, mas também perceber que nós somos muito mais do que o que nós acreditamos. E aí, no método, nós vamos para o próximo passo, que é identidade, autoconhecimento, a verdade sobre nós mesmos. Então, quem sou, da onde vim, para onde vou, entender como funciono, entender onde sou bom, entender onde sou frágil. Então, extremamente esse passo é muito importante, o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, é respeitar as nossas virtudes, mas também as nossas limitações. E, acima de tudo, entender o que nós somos bons, né? No que nós temos competências, talento, dom, e transformar isso em comportamento para que a gente atinja os nossos objetivos, que seria o desenvolvimento de uma missão no universo, entender o nosso papel no mundo. E também aqui no método eu peguei uma ferramenta de papéis, né? Como é que eu sou como filho, como é que eu sou como pai, como é que eu sou como irmão, como é que eu sou como marido, né? Então, quem sou eu? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. No próximo passo aqui da metodologia, nós trabalhamos o pertencimento, né? Você pode ver aqui então, né? Pertencimento é o quanto estou onde eu estou. É viver o aqui e agora. Isso acaba dando uma visão completa. Muitas vezes a gente vive muitas coisas, mas a gente não quer olhar para isso, a gente não se envolve. Às vezes nós temos projetos, objetivos, mas a gente não se envolve, não participa, fica esperando as coisas acontecerem. Isso é o pertencimento, é o viver aqui e agora. Então, viver a situação, viver o contexto, o meu contexto, a minha história, né? Entender o meu comportamento, participar da minha vida, participar do meu momento, participar das minhas dores, mas também participar dos meus projetos, tirar a bunda da cadeira, fazer movimentos e olhar de uma perspectiva mais ampla. Quando eu começo a me envolver com tudo que acontece, eu começo a ter uma visão mais ampla. E por último, aqui, um sétimo momento, nós trabalhamos o legado, né? A contribuição que eu deixo pro universo, o que que eu estou fazendo, a questão da ética, do amor, da justiça, a parte espiritual do ser humano que nos conecta com as outras pessoas, o quanto eu me dou verdadeiramente. Então, esse método, excelência, pessoas e resultados, busca que você esteja conectado consigo mesmo, com sua mentalidade, né, com sua inteligência emocional, mas que também reflita no seu comportamento, que ajude você a fazer as mudanças que você precisa. Então, esse método foi o que verdadeiramente a base daquilo que mudou a minha vida e também que já abençoou muitas pessoas. Muitas pessoas já participaram desse treinamento, que é feito de forma corporativa, que é feito de forma aberta, né? É um caminho, um passo a passo, com metodologia em cada noite, né? Uma reflexão, em cada noite um compartilhamento, ou em cada momento, para que a gente possa aprofundar esses 7 momentos, né? Para que você possa ter insights que vão dirigir as suas ações, o seu comportamento, para a gente chegar onde deseja chegar. Vamos lá para o próximo passo. Dos benefícios, né, da promessa da gente se comunicar bem, da gente viver bem, da gente se encontrar, da gente ter equilíbrio. E também falei um pouco do método.
Para ter excelência, é preciso então pequenos ajustes. Primeiro de tudo, entender que a vida pode ser muito melhor. Talvez você não esteja vivendo num momento legal, talvez você tenha dúvidas de falta de clareza, ou não esteja produtivo como imagina. Então, o primeiro passo é reconhecer, entender e aceitar isso. Depois, se permitir olhar para si mesmo e encontrar respostas que fazem sentido. Eu lembro, numa das formações que eu participei, que quando eu percebi o que acontecia comigo, a minha vida mudou. Acessar ferramentas que proporcionam clareza e focar nas ações possíveis. Então, uma ferramenta muito bacana é o que depende de mim e o que não depende de mim. Às vezes, eu tenho, e aí eu foco no que realmente faz sentido, no que realmente me ajuda para mim crescer. Conectar-se consigo mesmo e assumir decisões positivas que motivam a agir. Conectar-se consigo mesmo e assumir decisões positivas. Tudo começa, gente, na autoanálise, na autopercepção, da nossa forma mesmo. E aí, a partir daí, identificar movimentos possíveis, decisões, né? Parar, ver a realidade como ela é. A maior parte do tempo, as crenças e as experiências que tivemos acabam interferindo, e quando você não para, quando não olha com profundidade, você acaba então não tendo clareza. Trabalhar para otimizar capacidades de forma positiva. Quando que eu vou otimizar? Quando eu reconheço que eu também tenho coisas boas. Então, eu vou focar na direção certa, né? Ambiente com pessoas que querem crescer e mudar a situação. O interessante da metodologia, do programa, é você estar num ambiente que pessoas com pessoas que também querem crescer. Muitas vezes rolam conexões que marcam a nossa vida, né? Quando a gente está realmente aberto, quando a gente quer mudar e a gente se sente acolhido e respeitado, e num ambiente com pessoas que também estão vivendo isso, nós vamos então ter resultados. Isso vai ser muito marcante, a gente vai poder falar as nossas verdades. Isso é fundamental para você crescer. E encontrar forças, então, para fazer as mudanças necessárias, né? O programa é um apoio com ferramentas, com métodos para encontrar forças para fazer as mudanças necessárias. Buscando a excelência, então. O programa utiliza métodos validados em diferentes ambientes e com resultados comprovados. Esse programa, essa metodologia, ela vem de formações em coaching, ela vem de formações em mentoring, ela vem de leituras aprofundadas de profissionais altamente respeitados no mundo todo. Inclusive, nós temos bibliografia para as pessoas que caminham conosco, experiências vivenciais que linkam conhecimento com sentimentos, criando memórias. Então, se usa a educação aqui na excelência, se usa um processo de sentir e colocar em prática, vivenciar, entender com profundidade, não apenas o foco teórico. Clareza para agir, para praticar os ensinamentos. A própria metodologia, ela acredita que cada pessoa tem as respostas. Então, o método vai fazendo você ter uma percepção adequada do processo. Diagnóstico preciso da situação atual e situação desejada. O tempo, as ferramentas, a convivência vai ajudando você a clarear o que está acontecendo com você. Nós sempre fazemos esse jogo, o que você não quer mais e o que você quer, para você tendo clareza, para a clareza nos faz agir. Então, apostila e metodologia dos grandes treinamentos do Brasil, né, que depois que você aprende, você vai buscar sempre novidades, porque você vê os benefícios do aprendizado. O programa também tem um livro, né, para a gente exercitar e entender que o livro traz informações que vão trabalhar nossas crenças, vão dar novas percepções. E o propósito é você parar para ter uma visão, então, sistêmica e ampla da realidade pessoal, profissional, contextual. É uma metodologia que une reflexão, experiência, muito compartilhamento e motiva você a decidir para agir. Ferramentas, então, para potencializar
seus sonhos e objetivos. E grupo de pessoas, né? Vocês sabem o quanto é importante unir pessoas que têm um pensamento de evolução, de crescimento e que estão dispostas a compartilhar. Jornada evolutiva, então, 7 momentos, 7 consciências. Essa é a entrega, né? Você vai ter 7 momentos para trabalhar a sua consciência 7 vezes. Clareza, né, do estado atual e do seu estado desejado. Entender pessoas, saber se comunicar e se relacionar. Criar um caminho com ferramentas para alcançar os seus objetivos. Ter clareza de seu propósito, motivação e entender como se fortalecer. Vivenciar técnicas e métodos de alto desempenho sem custos elevados aqui, né? Então você pode aprender a ter à disposição tudo isso sem fazer grandes investimentos que vão prejudicar aí o seu caminho. Fazer as mudanças que precisa, que lhe fazem bem. Uma coisa que eu garanto aqui é que você vai ter clareza do que você precisa fazer se você fizer esse método comigo. Encontrar respostas que precisa e saber como aplicá-las em decisões e ações. Ficar tenso e estressado com o que vale a pena e não ficar perdido, né? Desfocado, distraído, ansioso, com medo, com coisas que não têm sentido. Ter felicidade e ser espiritual com as coisas que acontecem e criar novos hábitos, né, com métodos para viver a vida desejada. Isso que a gente entrega nesse programa de alto desempenho. Como é que funciona o programa? Então, o treinamento ele acontece por R$ 927. Você pode me chamar no link do WhatsApp, né, para já fazer a sua inscrição. Eu acredito que quando você sente que precisa evoluir é o momento adequado. E a excelência é um caminho pessoal que fará parte de sua vida após sua decisão. Tudo começa com a sua decisão e depois você vai vivenciar experiências que com certeza você vai levar para a vida, porque ter excelência é viver o nosso melhor. Então você pode ter uma vida feliz, um relacionamento adequado, ter uma carreira que você deseja, né? E viver de forma mais sistêmica, de forma mais realizada. E quem sabe, né? E espero que esse programa ajude você a chegar no topo. Esse é o propósito. Bacana, meus amigos. Então, aqui a apresentação do programa Excelência, o método que vem de muita ciência. Eu sou Declei, sou administrador de empresas, estudei filosofia. Fiz todos os treinamentos de desenvolvimento humano mais recomendados no país e quero convidar você para essa jornada, para esse método de evolução que pode acontecer na sua empresa ou aqui na sua região. Muito obrigado por caminhar comigo e me siga no Instagram, no @TheClayMasterCoach, e será um privilégio me conectar com você.